Olá, sejam bem-vindos ao Quiz Histórico, o canal de quiz. Mas antes, por favor, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário. Primeira pergunta: quem batizou Jesus no Rio Jordão? Simão, João Batista ou Pedro? Foi João Batista. Qual era a profissão de Mateus antes de seguir Jesus? Cobrador de impostos, pescador ou carpinteiro? Cobrador de impostos. Com quantos anos Jesus começou seu ministério? 28, 29 ou 30 anos? Trinta anos. Quem escreveu o Evangelho de Lucas? Lucas, João ou Marcos? Foi Lucas. Onde Jesus foi tentado pelo diabo? Monte das Oliveiras, templo ou deserto? Foi no deserto. Qual foi o último milagre de Jesus antes de sua crucificação? Cura do cego de Jericó, cura do servo do centurião ou ressurreição de Lázaro? Cura do servo do centurião. Qual apóstolo duvidou da ressurreição de Cristo? Tomé, Judas ou Pedro? Tomé. Em qual cidade Jesus foi crucificado? Jerusalém, Hebrom ou Belém? Jerusalém. Quem era a mãe de João Batista? Maria, Isabel ou Ana? Isabel. Qual era a profissão de Jesus antes de iniciar seu ministério? Pastor, pescador ou carpinteiro? Carpinteiro. Quem foi o sumo sacerdote que conspirou contra Jesus? Caifás, Zacarias ou Anás? Caifás. Em qual monte Jesus foi transfigurado? No Monte Ararate, Monte Tabor ou Monte Sinai? Monte Tabor. Quantos pães e peixes Jesus alimentou 5.000 pessoas? 5 pães e 2 peixes, 10 pães e 5 peixes ou 2 pães e 5 peixes? 5 pães e 2 peixes. Em qual cidade Jesus curou um cego de nascença? Jerusalém, Belém ou Jericó? Em Jericó. Quem subiu na árvore para ver Jesus? Zaqueu, Zacarias ou Zacá? Zaqueu. Quem andou sobre as águas com Jesus? Lucas, Paulo ou Pedro? Pedro. Qual foi o dia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? Sábado, domingo de Ramos ou segunda-feira? Domingo de Ramos. Quantos dias Jesus permaneceu na terra após sua ressurreição?
20 dias, 30 ou 40 dias? Quarenta dias. Qual mulher levou especiarias para ungir o corpo de Jesus? Maria, Salomé, Maria Madalena ou Maria Isabel? Maria Madalena. Onde em Jerusalém foi realizada a Santa Ceia? Na casa de Maria, no templo ou no cenáculo? No cenáculo. Qual era a religião de Jesus? Judeu, cristão ou samaritano? Ele era judeu. Qual tribo de Israel pertencia a Jesus? Levi, Benjamim ou Judá? Tribo de Judá. Após a ressurreição, quem foi a primeira pessoa a ver Jesus? Maria Madalena, Maria mãe de Jesus ou João? Maria Madalena. Onde os discípulos encontraram Jesus após a ressurreição? No templo, no mar da Galileia ou no caminho de Emaús? No mar da Galileia. Onde aconteceu a ascensão de Jesus? No Monte Tabor, Monte Sião ou Monte das Oliveiras? No Monte das Oliveiras. Qual menino pulou de alegria no ventre de sua mãe ao ser visitado por Maria? João Batista, Pedro ou Tiago? João Batista. O que Jesus ofereceu à mulher samaritana no poço? Pão da vida, água viva ou a luz do mundo? Água viva. Quem era o pai de Jesus na terra? Pedro, José ou Tiago? José. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Curar um cego, andar sobre as águas ou transformar água em vinho? Transformar água em vinho. Qual era o nome do cobrador de impostos que se tornou discípulo de Jesus? Pedro, Marcos ou Mateus? Mateus. Em qual deserto Jesus foi tentado pelo diabo? Deserto da Jordânia, deserto da Judéia ou deserto do Egito? Deserto da Judéia. Qual sinal os reis magos seguiram para encontrar Jesus? Um anjo, uma nuvem ou uma estrela? Uma estrela. Qual rei tentou matar Jesus quando ele nasceu? Pilatos, César Augusto ou Herodes? Herodes. Quantos dias Jesus ficou no deserto sendo tentado? 30, 40 ou 50 dias? 40 dias. Quem estava com Jesus no Monte da Transfiguração? Pedro, Paulo e Tiago, Pedro, Paulo e João ou Pedro, Tiago e João?
Pedro, Tiago e João. Quantos reis magos visitaram Jesus? 2, 3 ou 4? Foram 3. Que árvore Jesus amaldiçoou por não ter frutos? Figueira, videira ou oliveira? Foi a figueira. Quem reconheceu Jesus como o Messias no templo quando ele era criança? João Batista, Ana e Simeão ou Marcos? Ana e Simeão. O que Jesus transpirou quando estava em agonia? Água, sangue ou suor? Sangue. Quem enxugou o rosto de Jesus na Via Sacra? Verônica, Maria, mãe de Jesus ou Maria Madalena? Foi Verônica. Quantos dias depois da crucificação Jesus ressuscitou? 2, 3 ou uma semana? Três dias. Em qual rio Jesus foi batizado? Rio Jordão, Rio Nilo ou Rio Tigre? Rio Jordão. Em que dia da semana Jesus ressuscitou? Sexta-feira, sábado ou domingo? No domingo. Qual era a profissão de Pedro antes de se tornar discípulo? Carpinteiro, pastor ou pescador? Pescador. Qual é a mensagem principal da parábola do bom samaritano? Amar ao próximo, justiça divina ou temor a Deus? É amar ao próximo. Quem criou Adão e Eva? Noé, Moisés ou Deus? Foi Deus. De onde foi feita Eva? Do barro, de uma costela de Adão ou de pedra? De uma costela de Adão. Qual foi a árvore proibida no jardim do Éden? Árvore da vida, árvore da sabedoria ou a árvore do bem e do mal? Foi a árvore do bem e do mal. De que material Noé construiu a arca? Cipreste, carvalho ou cedro? Cipreste. Por quantos dias a arca flutuou sobre as águas antes de repousar? 120, 150 ou 160 dias? 150 dias. Qual foi o nome que Deus deu a Jacó? Elias, Samuel ou Israel? Israel. Qual era o parentesco de Ló com Abraão? Irmão, primo ou sobrinho? Sobrinho. Para onde Ló decidiu ir após se separar de Abraão? Betel, Sodoma ou Canaã? Sodoma.
Quantos filhos Isaac e Rebeca tiveram? 2, 5 ou 10? Dois filhos. Por que os irmãos de José o invejavam? Porque ele era o mais velho, era o mais forte, ou ele era o filho preferido do seu pai? Ele era o filho preferido do seu pai. Qual foi o presente especial que José recebeu de seu pai Jacó? Um anel de ouro, um cajado ou uma túnica colorida? Uma túnica colorida. O que os irmãos fizeram com José? Venderam suas coisas, o venderam como escravo ou fugiram por causa dele? O venderam como escravo. Em que país José foi vendido como escravo? Canaã, Egito ou Babilônia? Egito. Qual era o dom especial de José? Profecia, interpretar sonhos ou a cura? Interpretar sonhos. Como os israelitas escaparam do exército do faraó? Enfrentaram o exército, atravessaram o Mar Vermelho ou escaparam pelo deserto à noite? Atravessaram o Mar Vermelho. Qual era a manifestação visível de Deus no Monte Sinai? Um rio de fogo, uma nuvem de trovões ou um arco-íris? Uma nuvem e trovões. Qual foi o pecado que os israelitas cometeram enquanto Moisés estava no Monte Sinai? Reclamar de fome, construir um bezerro de ouro ou adorar o sol? Construir um bezerro de ouro. Qual cidade caiu após os israelitas marcharem ao redor dela por 7 dias? Jericó, Gomorra ou Jerusalém? Jericó. Quem foi o primeiro rei de Israel? Josué, Saul ou Davi? Foi Saul. Quem escreveu a maioria dos salmos? Moisés, Salomão ou Davi? Davi. Quem foi a mãe do profeta Samuel? Ana, Maria ou Sara? Foi Ana. Para qual reino Daniel foi levado como cativo? Babilônia, Assíria ou Pérsia? Babilônia. Qual foi o nome babilônico dado a Daniel? Sadraque, Mesaque ou Beltesazar? Beltesazar. Em qual reino Ester se tornou rainha? Pérsia, Assíria ou Babilônia? Era a rainha da Pérsia. Qual era o nome hebraico da rainha Ester? Hana, Hadassa ou Miriam? Hadassa. Quem disse a Jesus: Senhor, não sou digno que entreis em minha casa? Nicodemos, Simão Pedro
ou o centurião romano? O centurião romano. Em qual epístola encontramos o texto: Tudo posso naquele que me fortalece? Colossenses, Filipenses ou Gálatas? Filipenses. Quem voltou para agradecer na parábola dos 10 leprosos? Um samaritano, um sacerdote ou um cananeu? Um samaritano. O que o homem vendeu na parábola do tesouro escondido? Uma casa, um terreno ou tudo o que tinha? Tudo o que tinha. Qual evento foi acompanhado de línguas como de fogo sobre os discípulos? A Ascensão, Pentecostes ou Páscoa? Pentecostes. Qual dos evangelhos apresenta a genealogia de Jesus desde Abraão? Mateus, Marcos ou João? Mateus. Qual foi o ensinamento de Jesus sobre o maior no reino dos céus? Aquele que dá mais ofertas? Aquele que se tornar humilde como um menino, esse é o maior no reino dos céus? Ou aquele que jejuar mais? Aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Qual foi a resposta de Jesus sobre pagar impostos ao imperador? Que não deveria pagar impostos, que deveria dar dinheiro aos pobres, deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Qual discípulo trouxe os pães e peixes que Jesus multiplicou? André, Pedro ou Tiago? André. Qual sinal Jesus deu aos seus discípulos sobre sua segunda vinda? Um vento muito forte, fome, guerras e terremotos, ou a abertura de um véu no céu? Fome, guerras e terremotos. Em qual cidade Jesus transformou a água em vinho? Caná da Galileia, Nazaré ou Jerusalém? Caná da Galileia.
Na parábola do grão de mostarda, o que acontece com a pequena semente? É esquecida e não cresce? Cresce e se torna uma planta enorme? Ou é destruída antes de crescer? Cresce e se torna uma planta enorme. Na parábola dos dois devedores, o que o devedor perdoado pelo rei fez? Prende um homem que lhe devia dinheiro, perdoa a dívida de outro homem ou devolve o dinheiro ao rei? Prende um homem que lhe devia dinheiro. O que o homem que encontra uma ovelha perdida faz ao encontrá-la? Repreende-a por ter se perdido, carrega-a alegremente nos ombros ou deixa-a no campo? Carrega-a alegremente nos ombros. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz? Simão de Cirene, José de Arimateia ou Mateus? Simão de Cirene. Na parábola do semeador, o que simboliza os pássaros que comem a semente? As provações, os cuidados do mundo ou as tentações ou forças malignas que roubam a palavra? São as tentações ou forças malignas que roubam a palavra. Como Jesus acalmou a tempestade no mar? Rezou em silêncio, usou um cajado ou ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem? Ordenou ao vento e ao mar que se acalmassem. Qual era o nome do cego que Jesus curou na entrada de Jericó? Bartimeu, Lázaro ou Jonas? Bartimeu. Quem foi o homem que pediu o corpo de Jesus após a crucificação? Nicodemos, José de Arimateia ou Caifás? José de Arimateia. Qual foi o último mandamento que Jesus deu aos seus discípulos? Amem uns aos outros como eu vos amei, sejam perfeitos para Deus, ou ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. A qual tribo Davi pertencia? A tribo de Benjamim, Levi ou Judá? Era a tribo de Judá. Qual instrumento Davi tocava? Flauta, tambor ou harpa? Tocava a harpa. Qual era a profissão de Davi antes de se tornar rei? Pastor de ovelhas, agricultor ou ferreiro? Era pastor de ovelhas. Quem foi o profeta que ungiu Davi como rei? Elias,
Isaías ou Samuel? Foi o profeta Samuel. Qual foi a reação de Saul à popularidade crescente de Davi? Nomeou o comandante do exército? Ficou com ciúmes e tentou matá-lo? Ou tornou-se seu aliado? Ficou com ciúmes e tentou matá-lo. Onde Davi se escondeu de Saul por um tempo? No Egito, em uma caverna ou na casa de um sacerdote? Em uma caverna. Qual salmo é tradicionalmente atribuído ao arrependimento de Davi? Salmo 71, Salmo 91 ou Salmo 51? Salmo 51. Qual esposa de Davi nunca teve filhos? Ainoá, Mical ou Agite? Foi Mical. Qual esposa de Davi se tornou conhecida por sua sabedoria e humildade? Ainoá, Abigail ou Batseba? Abigail. Qual rei filisteu que permitiu que Davi se refugiasse entre seu povo? Abimeleque, Aques ou Senaqueribe? Foi Aques. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.